Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Este é o episódio número 30 do nosso podcast. Meu nome é José Miguel Garcia Medina e, neste episódio, nós vamos tratar de problemas atinentes à sucessão de bens digitais, isso é, sobre aquilo que vem sendo chamado de herança digital, do possível conflito entre o direito de herança e o direito à intimidade, né? E também da tutela pós-mortem dos direitos do decujus. Vamos em frente. Os bens digitais da pessoa podem ser abrangidos pela herança? A herança é o patrimônio jurídico deixado por uma pessoa que vem a falecer e é repassado para os herdeiros. Nós escrevemos no Código Civil comentado que os bens singulares que formam universalidade podem ser materiais e imateriais. Os bens imateriais constituem predominantemente as universalidades de direito, o que constitui um patrimônio especial. O principal exemplo para esta situação é a herança, que constitui o patrimônio jurídico deixado pelo decujus e é repassado automaticamente para os herdeiros. O conjunto de bens materiais e imateriais que compõem o acervo hereditário é tratado como uma universalidade de direito, com identidade própria, sendo considerado um bem imóvel e indivisível durante a permanência do Estado em comunhão. Nós escrevemos isso no Código Civil comentado, livro que produzimos em coautoria com o Fábio Caldas de Araújo, no comentário ao artigo 91 do Código Civil. Desse modo, o conceito de herança abrange o patrimônio jurídico, aí incluídos não apenas bens materiais, mas também bens imateriais. Logo, é possível dizer que também os assim chamados bens digitais fazem parte, da herança. Mas para responder à questão que fizemos logo no início, é necessário examinar o tema sob 3 enfoques diferentes. Precisamos distinguir a hipótese em que se está diante de bem transmissível com a herança, nos termos até aqui nos referimos, e também as situações em que se está diante de informação íntima, dados digitais íntimos relacionados à pessoa e que, como tal, não se enquadram na definição de bem transmissível hereditariamente. Além desses 2 pontos, temos que tratar também, porque é necessário verificar, os casos em que os herdeiros do decujus podem ter legitimidade para atuar com o propósito de proteger informações digitais da pessoa falecida. Vamos começar pela primeira das situações mencionadas, que, a nosso ver, é a que encontra a solução mais fácil à luz do nosso direito. É possível dizer que determinados bens digitais integram o patrimônio da pessoa e, desse modo, podem sim fazer parte da herança. É o que pode suceder, por exemplo, com o canal que a pessoa tem em plataformas de compartilhamento de vídeos, como YouTube, e também em redes sociais que sejam usadas pela pessoa com propósitos econômicos, como o uso de redes sociais de compartilhamento de fotos, como o Instagram, para a realização de propaganda de produtos ou serviços. Lembremos que não apenas artistas, mas figuras hoje conhecidas como influencers, também fazem isso, seja no Instagram, seja no Twitter, seja em outras redes. Nesses e em casos parecidos, os dados da pessoa acabam integrando inegavelmente o seu acervo patrimonial econômico. Vamos lembrar que o direito de herança é previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição, como direito fundamental,
e é decorrente também do direito também fundamental de propriedade, que é igualmente assegurado pela nossa Constituição. Desse modo, a nosso ver, seria, ao menos em tese questionável à luz da Constituição brasileira, uma disposição que impusesse a perda desses bens com a morte de seu proprietário, ainda que esses bens sejam armazenados no mundo virtual em uma dessas plataformas que mencionamos ou similares. Assim, e apenas para citar um exemplo, a remuneração pela veiculação de vídeos no YouTube é um direito transmissível aos herdeiros, que devem integrar a herança. Pode acontecer, no entanto, que a pessoa tenha dados digitais armazenados em variadas redes sociais e não explore essas informações economicamente. Nesses casos, esses dados transferem-se aos herdeiros com a morte de seu titular? A pessoa pode dispor a respeito através de um testamento, por exemplo? A legislação brasileira não contém uma disposição específica a respeito da transferência dos dados digitais da pessoa falecida aos seus herdeiros. Mas há, a nosso ver, princípios informadores das regras já existentes no Código Civil e em leis especiais que, a nosso ver, podem iluminar a solução dos problemas que mais frequentemente podem vir a acontecer. É interessante notar que a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei 13.709 de 2018, em seu artigo 4º, caput, inciso 1º, estabelece não ser ela aplicável ao tratamento de dados pessoais realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. O foco dessa lei, como deixa claro seu artigo 3º, caput, inciso 2º, é a atividade de tratamento que tenha por objetivo a oferta ou o fornecimento de serviços, bens e serviços, ou o tratamento de dados de indivíduos. Sob esse prisma, alguém poderia questionar se a lei poderia ou não ser empregada para resolver dilemas como os aqui indicados. Nós entendemos que a incidência dessa lei não pode ser afastada em todas as situações. Afinal, também redes sociais, como Twitter, Facebook, dentre outras, também as redes sociais podem explorar economicamente os dados pessoais de seus usuários, inclusive dados considerados sensíveis pela Lei Geral de Proteção de Dados, explorando, como dissemos, esses dados economicamente em estratégias de marketing digital. Vale observar que a Lei 13.709 de 2018, ou seja, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Então é possível observar que esta lei, tem por propósito também a proteção de dados pessoais e é desdobramento de variados fundamentos constitucionais de que vamos tratar ao longo aqui deste episódio. Mas se refere essa lei a dado pessoal, que significa informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável, e a dado pessoal sensível, que significa dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou vida sexual, dado genético ou biométrico quando vinculado a uma pessoa natural. Tudo isso está no artigo 5º dessa lei. Vejam que a Lei 13.709 estabelece como fundamentos da disciplina de proteção de dados o respeito à privacidade, o respeito à autodeterminação informativa, de que falarei mais um pouco na sequência, a liberdade de expressão, a liberdade de informação
de comunicação e de opinião, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação, a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor, e os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Isso tudo está ali no artigo 2º dessa mesma lei. O direito à autodeterminação informativa, artigo 2º dessa lei, segundo nós entendemos, deve ser compreendido também como uma consequência, um desdobramento do direito fundamental previsto no inciso 10 do artigo 5º da Constituição, no sentido de proteção à privacidade e à intimidade. Mas não apenas isso. Esse direito à autodeterminação informativa compreende também o direito de definir o que será realizado com as informações que digam respeito à pessoa, e o direito de participar no procedimento em que se realizará tal definição. Eu faço uma análise mais demorada dessa lei à luz da Constituição, na Constituição Federal comentada, tá bom? De todo modo, ainda que os usuários não tenham por propósito o uso econômico das redes sociais, os seus dados podem ser explorados economicamente pela plataforma em que eles estão inserindo esses dados. Assim, e desse modo, as soluções previstas na lei a que nos referimos podem ser utilizadas para apontar caminhos e talvez para confirmar soluções que já poderiam ser encontradas em princípios que informam o Código Civil brasileiro. De acordo com o artigo 1857, parágrafo 2º do Código Civil, são válidas as disposições testamentárias de caráter não patrimonial. O artigo 1858 do Código, por sua vez, estabelece que o testamento é um ato personalíssimo. Notem que o testamento tem como fundamento o direcionamento do patrimônio do autor da herança. O testamento revela a tutela post-mortem do direito de propriedade. A afetação de bens a um herdeiro universal ou a título particular demonstra que o testamento tem como fim permitir reorganizar a situação patrimonial do decujus. É certo que nada impede que o testamento contenha cláusula voltada para o cumprimento de disposição de última vontade, que não tenha conteúdo patrimonial como a leitura de uma carta, a revelação de um diário ou de uma biografia. Mas, sem sombra de dúvida, a principal tutela oferecida pelo ato de testar é a destinação do acervo de bens móveis e imóveis e assim também de direitos do autor da herança. Nós falamos sobre isso no Código Civil comentado, tá bom? Aqui já nos referimos. De todo modo, diante disso, parece correto afirmar que os dados digitais da pessoa podem ser objeto também de testamento. Note-se, inclusive, que a solução prevista no parágrafo 2º do artigo 1857 do Código Civil também pode se aplicar ao codicilo, que é referido no artigo 1881 do Código, sobretudo em se tratando de casos em que a pessoa tem poucas informações digitais em redes sociais. O codicilo é uma espécie de testamento realizado por documento escrito, datado e assinado pelo falecido, em que se dispõe que bens de pequena monta sejam legados nas situações previstas no artigo 1881 do Código Civil. Segundo nós pensamos, o que revela o caráter especial do codicilo é a intenção do decujus de legar algo pessoal para alguém que tenha tido significação relevante. Se tal ato não foi possível no testamento, porque este foi elaborado em outra fase de sua vida, por exemplo, nada impede que seja legado pelo codicilo. Nos parece fundamental que as disposições relativas ao codicilo sejam atreladas a bens de uso personalíssimo do decujus, que carregam alta carga emotiva e relacionadas à sua personalidade. Como se trata de um ato pessoal
e pode-se dizer uma variação do testamento particular, o codicilo deve ser hológrafo escrito de próprio punho. Se trata de uma exigência legal e, embora inaceitável para o período atual, marcado pela utilização intensa de instrumentos eletrônicos como tablets, smartphones, computadores pessoais, que são mais cômodos para manifestação de vontade e oferecem segurança pela assinatura digital. Aliás, é interessante notar que a jurisprudência, já há muito, vem se manifestando no sentido de mitigar as formalidades exigidas, mesmo para o testamento, orientando-se no sentido de respeitar a vontade do testador. Essa orientação, a propósito, foi recentemente recordada em um julgado muito interessante do Superior Tribunal de Justiça, em que se admitiu o testamento sem assinatura do próprio punho do testador, mas apenas com a sua impressão digital. Esse julgado, bastante expressivo, foi proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1633254, julgado proferido recentemente, em março de 2020, e eu gostaria de destacar aqui para vocês alguns trechos dessa decisão, que teve como relatora a ministra Nancy Andrighi. O que estava em jogo ali era saber se o testamento não assinado de próprio punho, mas em que em lugar da assinatura tinha a impressão digital do testador, ele seria válido ou não. A questão, portanto, tinha a ver com a inteligência do artigo 1876 do Código Civil, caput e parágrafo 2º. Vocês podem se lembrar, não é, que diz desse artigo que o testamento particular pode ser escrito de próprio punho ou mediante processo eletrônico, e se mediante processo eletrônico não pode conter rasuras, espaços em branco, devendo ser assinado pelo testador, depois de ser lido na presença de pelo menos 3 testemunhas que o subscreverão. Daí diz ali a ministra em seu voto que, em se tratando de sucessão testamentária, é preciso ter em mente que o objetivo a ser alcançado deve ser sempre a preservação das rígidas manifestações de última vontade do falecido. Diz ainda a ministra que não deve o Poder Judiciário se imiscuir nas disposições testamentárias do decujus, senão naquilo que for estritamente necessário para se confirmar, que aquilo foi desejado pelo testador. Prossegue então, em seu voto, dizendo que não se pode, somente pela forma, prejudicar o conteúdo do ato de disposição quando inexistir dúvida acerca da própria manifestação de vontade do declarante. A ministra, ainda em seu voto, cita julgados interessantes do STJ, já proferidos pelo menos ali desde 1991, no sentido de que o formalismo não deve se sobrepor à vontade do testador. Um exemplo é o recurso especial, decisão proferida no recurso especial 1422, em março de 1991, publicado em março de 1991. E, igualmente, um outro julgado, um pouco mais recente, mas que já conta com mais de 13, quase 14 anos, que foi proferido pela terceira turma no julgamento do processo 570-748, em 2007, também no mesmo sentido, no sentido de que nulidades da disposição testamentária, do ato de testamento, do ato formal do testamento, essas nulidades não podem se sobrepor à vontade do testador. Vejam que essa orientação ela vem se mantendo ao longo do tempo na jurisprudência do STJ. Há decisões, por exemplo, que não reconhecem a nulidade do testamento quando realizado na presença de só 2 e não 3 testemunhas. Decisões também de 2010, de 2018 do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. E daí então a ministra, de uma maneira bastante eloquente, ela questiona o seguinte: ainda seria razoável manter a distinção entre vícios formais relativizáveis e vícios formais não relativizáveis como critério definitivo para confirmar um testamento?
Ou, ao revés, a doutrina e a jurisprudência deveriam evoluir, no sentido de que o critério mais apropriado para a confirmação do testamento é a existência ou não de dúvida quanto à vontade do testador. Interessante, né? E, mais adiante, ela chega aqui a um trecho que nos parece bastante marcante e tem mais ainda a ver com o que estamos falando aqui nesse nosso episódio. A ministra diz, né, que a interpretação do texto legal deve levar em consideração o contexto social e cultural vigente ao tempo de sua aplicação. E ainda diz o seguinte, e aqui eu vou ler um trecho na íntegra que eu achei muito interessante, abro aspas. As pessoas do mundo moderno não mais se individualizam e se identificam apenas por sua assinatura de próprio punho, mas sim pelos seus tokens, chaves, logins, senhas, IDs, certificações digitais, reconhecimentos faciais, digitais e oculares, e até mesmo pelos seus hábitos profissionais, de consumo e de vida captados a partir da reiterada e diária coleta de dados pessoais. As decisões judiciais dispensam a assinatura de próprio punho e os negócios jurídicos de relevância são celebrados apenas pelo WhatsApp, Facebook, Instagram, chats, cliques, infinitos de acordo, entre aspas, em contratos de que não se tem ciência de absolutamente nada. Diz ela ainda, admite-se a transferência de valores milionários por intermédio de um clique, mas não se admite a disposição de última vontade de um bem somente pela ausência de uma formalidade, a despeito de inexistir dúvida sobre a vontade da testadora. Nesse contexto, não é minimamente razoável supor ou impor que um millennial ou um pós-millennial que pretenda dispor de modo testamentário de sua herança digital somente o possa fazer se imprimir um documento e assiná-lo de próprio punho. Essas gerações possivelmente não têm sequer uma impressora e até mesmo talvez nem tenham sequer a destreza necessária para reproduzir identicamente em série uma assinatura de próprio punho, habilidade de que não necessitam para viver adequadamente na sociedade atual. É preciso, pois, repensar o direito civil codificado à luz da nossa atual realidade social, sob pena de se conferir soluções jurídicas inexequíveis, inviáveis ou simples ultrapassadas aos problemas trazidos pela sociedade contemporânea. Então vejam que interessante, né, esse trecho que eu destaco aqui, em que ela inclusive se refere à herança digital. Claro que não estava aqui em jogo, né, o problema que estava aqui sendo objeto de julgamento não dizia respeito à existência de uma herança digital, mas já há um reconhecimento de que essa figura corresponde a algo que vem e pode vir a acontecer nos tempos mais recentes. Mas, de todo modo, diante dessa solução que nós vimos desse julgado, cujos trechos, né, principais que consideramos principais do voto condutor, nós lemos aqui, né, à luz dessa orientação, é possível afirmar que o usuário de uma conta em rede social, por exemplo, pode estipular junto à plataforma respectiva qual o destino dos dados ali armazenados. Pode, inclusive, indicar a pessoa que, após a sua morte, poderá deliberar sobre como proceder a respeito disso. Diante disso, o titular pode indicar uma pessoa para cuidar da conta existente em caso de seu falecimento, ainda que se esteja diante de dados digitais que não expressem conteúdo econômico imediato. Essas declarações de vontade, a nosso ver, se encontram amparadas na construção jurisprudencial que vem sendo feita pela STJ, como nos julgados que a gente acabou de mencionar, ao longo dos anos e até em tempos bem recentes. Mas caso a pessoa nada tenha disposto a respeito, a solução da questão deverá considerar a tutela post-mortem da dignidade da pessoa. Assim, a dignidade e a intimidade da pessoa devem ser protegidas. Nós observamos em outros trabalhos, como a matéria, a intimidade,
privacidade são tratadas, seja à luz da Constituição, seja à luz do Código Civil. Nós escrevemos que a Constituição se refere a 2 níveis de privacidade, um mais amplo, outro mais restrito. Vida privada se opõe à noção de vida pública, já que se refere a dados e informações da pessoa que não são compartilhados com todos de maneira indistinta e universal. Essa diferenciação, a nosso ver, é importante nos dias atuais, em que muitas pessoas optam, de maneira deliberada, por expor informações de sua vida publicamente, seja em jornais, revistas, programas televisivos, seja em redes sociais. As informações relativas à vida privada dizem respeito àqueles que convivem e se relacionam com a pessoa. Intimidade, por sua vez, se restringe àquilo que é mais pessoal e reservado, a pensamentos, segredos, sentimentos e emoções que não são compartilhados, ou são compartilhados apenas com aqueles com quem se mantém um relacionamento pessoal, normalmente afetivo. A intimidade, assim, tem a ver com aquilo que é mais pessoal de um indivíduo, enquanto a vida privada se estende a informações que pertencem à esfera relacional da pessoa. Isso nós escrevemos ali na Constituição Federal comentada, no comentário ao artigo 5º, e falamos também a respeito dessa matéria no Código Civil comentado, obra que escrevemos em coautoria com o Fábio Caldas de Araújo, no comentário ao artigo 21. A proteção à intimidade corresponde à inviolabilidade da pessoa por suas convicções, ideias, posições, sentimentos. Enfim, tudo aquilo que engloba a esfera sensível de sua personalidade e que diz respeito unicamente à pessoa. Enquanto a tutela à intimidade confere a proteção ao aspecto interior da pessoa e de suas convicções, a privacidade corresponde ao direito de não ser turbado em sua existência, com respeito à tutela da vida privada, especialmente em seu ambiente familiar, no qual se inclui o direito de estar só. Então vejam, vamos pensar, por exemplo, em imagens íntimas trocadas pelo titular de conta em rede social. Nesse caso, não se está diante de bem que integre a herança e que, como tal, é transferido com a morte do decujus. Nós entendemos que, como princípio, as informações íntimas dessa natureza, ou seja, esses dados digitais, devem permanecer íntimos após a morte da pessoa. Mas situações excepcionais podem vir a acontecer. Por exemplo, como proceder se necessário o acesso a informações privadas existentes em conta de rede social de pessoa falecida para defender a sua própria memória ou a sua honra? Pode acontecer, por exemplo, que se levantem acusações indevidas contra uma pessoa que já tenha morrido e os dados existentes em sua conta de rede social podem demonstrar a falsidade dessas acusações. É certo que, de acordo com o artigo 12 do Código Civil, o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta ou colateral até o 4º grau tem legitimação para exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade, bem como o direito de reclamar perdas e danos. Assim também, o artigo 20, caput, parágrafo único do Código Civil, contém previsão que parece se ajustar, ainda que por analogia, a essa questão. Por exemplo, é possível extrair desse dispositivo que a divulgação de escritos e a transmissão da palavra de uma pessoa podem ser proibidas se lhe atingirem a honra, algo que pode se dar a seu requerimento ou, caso já tenha falecido, o cônjuge, ascendentes ou descendentes ali referidos no dispositivo têm legitimidade para requerer essa proteção. Nós mencionamos, quando comentamos esses artigos ali no Código Civil comentado, que há ali uma previsão de uma legitimação especial para agir. Né? Nesse caso, para a tutela pós-mortem da pessoa. Né? Vejam que, muito embora a morte represente a cessação da personalidade, isto não elimina a necessidade de preservação da imagem do decujus, assim como as declarações de sua última vontade.
É comum que elas sejam preservadas por meio de testamento particular ou público. Contudo, mesmo sem a sua formalização, existe a possibilidade de tutela material e ali também a tutela processual. O STJ analisou um interessante caso relativo à preservação da vontade do falecido em se submeter, ou melhor, em submeter seu corpo à criogenia. Nesse caso, o STJ reconheceu como legítima manifestação de vontade do de cujus por meio de sua filha, com a qual conviveu por longo período e que detinha as melhores condições de informar a real intenção do pai, em contraposição à vontade dos demais herdeiros. Essa decisão foi proferida pelo STJ, terceira turma, no recurso especial 1693718, relator Marco Aurélio Belize. Bem, desse modo, parece apropriado afirmar que essas pessoas, referidas nos artigos 12 e 21 do Código Civil, podem pleitear a proteção dos dados pessoais digitais do de cujus, ou seja, da pessoa falecida. Essas mesmas pessoas, no entanto, teriam legitimidade para acessar essas informações pessoais existentes em redes virtuais? De acordo com o artigo 21 do Código Civil, a vida privada da pessoa é inviolável, e isso também está previsto no artigo 5º, inciso 10 da Constituição. Mas essa regra, como é claro, ela é concebida com o propósito de proteger os direitos da personalidade do de cujus. Logo, essa mesma regra não pode ser empregada, pois isso seria paradoxal, para impedir a defesa de sua honra, de sua memória ou de seu nome, por exemplo. Sendo assim, parece correto dizer que, em situações extremas, as pessoas podem requerer acesso a essas informações, ainda que isso se dê de modo limitado, com o propósito de viabilizar a tutela pós-mortem dos direitos de personalidade da pessoa falecida. Na Alemanha, ocorreu um caso interessante, decidido pelo tribunal que lá naquele país tem competência parecida com aqui no Brasil tem o Superior Tribunal de Justiça, e decidiu, nesse caso, esse tribunal alemão, que o contrato de uma conta de usuário com uma rede social é transferido por meio de sucessão universal para os herdeiros do proprietário original. Decidiu ainda que esses herdeiros podem acionar o operador da rede social para acessar a conta e seu conteúdo de comunicação. Vejam que esse caso ali julgado tratava de uma hipótese bem peculiar. Uma jovem morrera em circunstâncias não muito claras e sua mãe esperava saber, com as informações existentes na conta de rede social de sua filha, se seu falecimento teria ocorrido em um acidente ou se a jovem cometera suicídio. Os dados para acesso desse julgado eu vou colocar ali na descrição do episódio, tá bom? É interessante notar que a certa altura da fundamentação dessa decisão, proferida pelo tribunal alemão, se alude ao artigo 6º, parágrafo 1º, F, do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados da Europa, cujo conteúdo se assemelha ao que prevê o artigo 7º, caput, inciso 9, da Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, que assim estabelece: o tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses, daí o inciso 9, quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais. Esse inciso, a nosso ver, também pode ser aplicado analogicamente ao problema aqui referido, de modo a autorizar, em situações excepcionais e justificáveis, o acesso aos dados digitais da pessoa falecida. Vejam que o tema é bastante amplo e bastante complexo. Aqui nós procuramos expor brevemente nossas impressões, de maneira bastante rápida,
a respeito, mencionando aspectos que já vimos examinando em alguns dos nossos livros. De todo modo, se no futuro surgir alguma lei ou mais algum julgado expressivo a respeito do tema, nós voltaremos a conversar sobre esse assunto. Eu agradeço a todas e a todos vocês por terem nos acompanhado até aqui e a todas e a todos que têm compartilhado esse nosso trabalho. Esse é o melhor modo de nos ajudar a manter esse nosso projeto. Sugestões e críticas, como sempre, serão muito bem-vindas. A todos vocês, um grande abraço, muita paz e muita saúde e até a próxima.